Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para compartilhar com vocês um pouco sobre os tipos de predicado. Para eu estudar os tipos de predicado, eu tenho que primeiro saber identificar o meu predicado, tá? Lembram que se eu não conheço o verbo, eu não tenho como encontrar nem o predicado e nem o sujeito. Então, a primeira coisa, eu preciso saber quem é o meu verbo na frase. Identificando o verbo, eu vou perguntar quem ou o que para o meu verbo. A resposta, sujeito. Tudo que sobrar da resposta, predicado. Então, eu preciso identificar o verbo, perguntar quem ou o que para ele, identifico o sujeito. Tudo que sobrou, o meu predicado, tá? E por que isso? Um primeiro exemplo. Os animais necessitam de cuidados especiais. O verbo aqui, eu coloquei em vermelho, necessitar. Quem necessitam de cuidados especiais? Resposta, os animais, meu sujeito. Tudo que sobrou eu sublinhei, ó, porque é o meu predicado. A palavra mais importante aqui é necessitar, porque todo mundo entende que necessitar, além de ser um verbo de ação, é um verbo significativo. Todo mundo que necessita, necessita de algo, de alguém ou de alguma coisa. E aqui nesse caso, necessitam do quê? De cuidados especiais. Então, de cuidados especiais é o complemento deste verbo, necessitam. Então, a palavra mais importante nesse predicado é o verbo necessitar, logo ele é o núcleo do predicado. Então, assim como nós tínhamos lá o núcleo do sujeito, agora a gente vai ver que nós temos também um núcleo do predicado. Então, os animais necessitam de cuidados especiais. Quem necessitam de cuidados especiais? Os animais, sujeito. Necessitam de cuidados especiais, predicado. Palavra mais importante é o verbo aqui significativo, ok? Nesta noite, choveu muito sobre os animais. Vou identificar o verbo chover e vou perguntar: quem choveu muito sobre os animais nessa noite? Não vale responder a chuva, tá, galera? Nesse caso, é uma oração sem sujeito, porque expressa um fenômeno da natureza. Ah, então essa frase o que é? Toda frase é um predicado, por isso que toda ela está sublinhada aqui. Como? Olha lá. O que é predicado? Predicado é aquilo que se declara a respeito do sujeito. Nele é obrigatória a presença de um verbo ou de locução verbal. Ou seja, aqui eu não tenho nessa frase o sujeito, mas eu tenho uma locução, ou melhor, aqui eu tenho um verbo. Poderia ser uma locução verbal, né? Tipo, está chovendo. Então, aqui eu tenho, sim, um predicado com um verbo que, embora expresse um fenômeno da natureza, é significativo. Por isso, tanto os verbos de ação como os verbos que expressam fenômeno natural vão ser classificados como predicado verbal. Por isso que eu preciso conhecer aqui o meu verbo, a ideia central expressa pelo verbo. Eu preciso saber se ele é um verbo de ação, de estado, ou um verbo que vai expressar fenômeno natural, tá? Porque eu preciso saber, para classificar o predicado, é necessário verificar se o núcleo significativo está num nome ou num verbo. Nesse caso, por que o meu predicado é verbal? Porque porque a palavra, o conceito significativo está dentro do verbo, ó. Necessitam. Todo mundo entende o que é necessitar. Pode não saber do que necessitam, mas entende. Todo mundo entende o que é chover. Pode não saber o quanto choveu, nem onde choveu, nem quanto tempo choveu, mas todo mundo entende o que é o verbo chover. Então, quando o verbo for significativo, o núcleo é um verbo. Se o núcleo é um verbo, o predicado é verbal, ok? Um outro grupo de predicado é o predicado que envolve verbos de ligação. Nós estudamos alguns verbos de ligação: tornar, virar, parecer, permanecer, estar, ser, continuar, andar, ficar. Os nossos principais aqui é o verbo ser e estar, né? Por que os principais? Porque se eu digo
o que de ver de virar. A professora virou onça. Eu não estou dizendo que a professora se transformou num animal. Eu estou dizendo que a professora estava brava, né? Ou esse F aqui, ó, de ficar, ficou brava. Qual é a diferença desses verbos de ligação para o significativo, então? Se eu digo, por exemplo, a professora virou a cadeira. Literalmente, a professora pegou a cadeira e virou. Então, é um verbo de ação, né? Mas nesse caso aqui, que eu quero mostrar agora, eu quero mostrar o verbo de ligação quando o meu objetivo é falar da qualidade. Se eu digo a professora ficou brava, eu quero dizer que a professora estava brava. Por isso que ele vai ser um verbo de ligação, tá? Então, tem que ter cuidado aqui, não pode se esquecer. Na frase, os animais estão felizes, eu tenho o verbo estar. Os animais estão felizes. O que é mais importante aqui? A qualidade do sujeito. Os animais estão como? Felizes. A minha intenção aqui é dizer como estão os animais. Então, felizes é o núcleo do meu predicado. Quem estão felizes? Os animais. Predicado, estão felizes. Palavra mais importante, felizes, porque felizes aqui é o núcleo do meu predicado. Então, quando isso acontece, quando o núcleo do predicado é um nome, lembra que tudo que não for verbo eu chamo de nome. Eu tenho, então, aqui eu vou dizer um predicado nominal, ok? E o meu terceiro grupo não é difícil, eu só tenho que entender bem o significado e a ideia expressa pelo meu verbo. É o predicado verbo nominal, quando ele vai ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ai, o que é isso? Bem tranquilo, gente. Os animais acordaram felizes. Verbo acordar. Quem acordou feliz? Quem acordaram felizes? Os animais. Sujeito. Acordar tá na lista do TV Pesca F? Então, eu vou dizer que acordar é um verbo de fenômeno natural. Acordar é um verbo que expressa ação. Só que eu não quero dar ênfase na minha mensagem para o fato dos animais terem acordado. Aqui o que eu quero dizer é que os animais acordaram felizes, eles estavam felizes ao acordar. Então, aqui, felizes é núcleo do meu predicado, porque eu estou qualificando como esses animais acordaram, como eles estavam a acordar. Mas eu não posso ignorar o fato de que na mesma frase eu vou ter aqui um verbo de ação. Então, quando eu tenho um verbo significativo mais a qualidade do sujeito, felizes, que é a forma que eu estou expressando o estado desse meu sujeito, eu vou ter um predicado verbo nominal. Então, esse predicado apresenta dois núcleos. Isso é um predicado verbo nominal. Então, galera, não é difícil, né? Vamos combinar. Eu vou ter predicado verbal, quando um verbo de ação ou um verbo de fenômeno natural for o núcleo do predicado. Vou ter um predicado nominal, quando uma qualidade for o núcleo do predicado e estiver ligado ao sujeito através de um verbo de ligação. Qual verbo de ligação? TV Pesca F. Só isso. Ou eu vou ter um predicado verbo nominal, quando eu tenho um verbo de ação associado a uma qualidade desse sujeito, ou seja, eu vou ter dois núcleos, um núcleo que expressa o estado do sujeito e o outro uma ação. Então, aí, pessoal, eu tenho um predicado verbo nominal. Espero que todos tenham entendido, que esse vídeo tenha ajudado vocês. Grande beijo, forte abraço e até mais, pessoal!